Salve galera, eu fiquei um tempo sem postar vídeo, mas foi porque eu tava trabalhando e fiquei meio sem tempo para fazer os vídeos com mais frequência, então para não ficar sem vídeo, eu vou pegar 1 hora ou 2 depois do trampo para fazer os vídeos. Lembrando que não é porque que eu vou pegar um tempo na noite para fazer o vídeo que eu vou postar a cada 2 ou 3 dias, isso só significa que eu vou estar dando atenção pro canal mesmo trabalhando. Hoje eu vou dar continuação ao resumo da obra de Ori Geaojou Sama Gakou ni Shomen Senpou, lembrando que vou deixar o nome da obra na descrição do vídeo. É isso que eu tenho a dizer, então bora pro vídeo. Sayuri chama por Arisugawa, apresentando o prota para ela e pedindo para que ela se apresente para o prota. Assim ela o faz, se apresentando como a representante de classe do primeiro ano da escola, Arisugawa Reiko. Ela pede que humildemente o prota cuide bem dela. Kimito e Reiko se encaram por um momento, e Reiko logo cora de vergonha. O prota, percebendo que era a vez dele se apresentar, já diz seu nome. Isso impressiona as meninas, pois Kimito se referiu a si mesmo de um jeito informal, deixando-as meninas intrigadas. Reiko dá um sinal às meninas para se comportarem, e elas logo se afastaram corando envergonhadas. Logo o celular do prota começa a tocar. Por um momento o prota iria procurar seu celular consigo mesmo, mas logo lembra que Miyuki o confiscou. As meninas ficam confusas com o som repentino que elas não sabem de onde está vindo. Miyuki mostra o aparelho para as meninas. Reiko pergunta que objeto é esse. Miyuki explica que é um celular que confiscaram do plebeu e é um pequeno e facilmente transportável telefone usado por todo mundo. As meninas ficam abismadas com o telefone celular, mas logo acham que Miyuki está brincando com elas, porque essa não é a forma de um telefone que elas costumam ver. O prota fica surpreso que as meninas não sabem o que é um celular, e pensa que elas são protegidas demais. Miyuki atende a ligação e alguém pergunta onde diabos está você? Essa pessoa sendo amiga de infância do prota, Eri, que continua fazendo perguntas. Como assim você foi transferido? Eu não entendo nada e não vou te perdoar. Você vai ter que vir aqui depois da escola, fazer chá e me ajudar a limpar, para compensar isso, né? Ah, no caminho pare no supermercado e pegue um salgadinho sabor carbonata, dando uma risada no final da frase. As alunas, vendo que se trata de um telefone mesmo, ficam impressionadas. Reiko se aproxima um pouco e Miyuki diz, vá em frente, virando o celular para ela. Para que Reiko utilize o celular? Reiko então diz alô. Eri para por um segundo e pergunta quem é você? As alunas, mais uma vez, se surpreendem. Achando isso absolutamente incrível, Reiko se apresenta para Eri pelo telefone, e as outras alunas dizem que querem tentar falar pelo celular também. Mas a representante de classe diz para as alunas se acalmarem porque estão assustando a pessoa do outro lado da linha. Reiko pede desculpas pelo tumulto e explica para Eri que essa é a primeira vez que elas veem um telefone celular. Eri não diz nada, e Reiko admite ter inveja dos plebeus por poderem usar algo como isso. E que está impressionada, e que a propósito isso deve ser destino. Antes que Reiko pergunte o nome da Eri, Eri encerra a ligação. Reiko fica confusa. As alunas se perguntam o que aconteceu, e uma das alunas diz que certamente aconteceu algo assustador. Uma aluna de cabelos claros, incrédula com essa possibilidade, pergunta se a saúde de Eri piorou de repente. Uma aluna de cabelos escuros fica preocupada e pergunta, o que devemos fazer? Com isso todas as alunas ficam preocupadas e decidem escrever cartas de melhoras para Eri. Reiko logo tranquiliza as alunas, dizendo que, certamente algo aconteceu, mas ela parecia alegre. As alunas então ficam calmas e Reiko decide que as alunas devem transmitir seus humildes desejos em silêncio para Eri, e elas logo fazem, de qualquer forma. Reiko expressa que é incrível que isso seja mesmo um telefone e os plebeus poderem usar rotineiramente esse aparelho. Isso lembra que o celular é do prota, e elas logo dizem que tem que devolver para ele. Reiko logo faz isso, mas é impedida pelas meninas. Então Reiko exclama que se esqueceu. Então ela pede um momento para que o presente de agradecimento para o prota estará pronto em breve. Kimito não entendeu nada. Uma maid prepara uma mesa para Reiko, que escreve uma carta e coloca ela e o celular em uma caixa bem enfeitada e com doces e biscoitos. E depois de fechar a caixa e colocar um laço, ela entrega a caixa pro prota, que fica chocado. Que veio até em uma bolsa com alça. As alunas elogiam a presidente de classe enquanto Kimito se pergunta se esse é mesmo o Japão. As mãos do prota e de Reiko se encostam, fazendo Reiko corar e quase desmaiar de vergonha. Kimito pro reflexo segura Reiko antes que ela caia no chão. Reiko fica surpresa e cora ainda mais. E aí sim ela desmaia. De repente uma menina de Maria Chiquinha entra abruptamente na sala.
O prota viu isso e ficou sem reação. Reiko diz o nome dessa menina, Aika, que se aproxima rapidamente do prota e puxa ele pelo braço. Reiko e as alunas ficaram sem reação. Do lado de fora, no que parece um pátio, Aika solta o prota e derruba ele no chão, e também cai junto ao Kimito. Depois de se levantar, Aika percebe que está em cima do prota. Com o mesmo tendo tocado sem querer nela, Aiko logo dá um tapa no prota, e em seguida pede para ele a beijar, e Kimito não entende. O prota se pergunta do porquê ele está sendo importunado por um beijo de uma garota que acabou de bater nele. Aika apressada tenta beijar Kimito, que grita para ela esperar, mas ela não dá ouvidos e continua tentando, perguntando por que deveria esperar, perguntando se não é verdade que se ela beijar um plebeu qualquer desejo dela irá se realizar. Kimito não entende, e Aika manda o prota beijá-la pelo bem do sonho dela enquanto tenta beijá-lo de novo. O Kimito diz que beijá-lo não vai realizar desejo nenhum. Aika o chama de mentiroso pois definitivamente ouviu sobre isso, logo dizendo que isso é um rumor, deixando o prota surpreso e confuso. Aiko fala que ouviu isso de suas senhores durante o chá depois da aula. O prota em sua mente pergunta, o que você quer dizer com depois do chá? Logo Kimito pergunta para Aika, entre suas senpais que nunca foram para o mundo exterior e o prota, o plebeu, quem ela acreditaria? Aika, percebendo isso, fica corada e dá um pulo para trás que faz ela bater sua cabeça em uma árvore, fazendo uma folha cair, passando pelo seu nariz e a fazendo espirrar. O prota pensa que é igual a alguns mangás, e que ela é uma garota digna de pena. Aika tenta desmentir dizendo que não é como se ela acreditasse, e que poderia-se dizer que ela estava fazendo só um teste ou algo assim, mas certamente deve ter sido extremamente embaraçoso pro prota ficar preocupado apesar de estar sendo enganado. Com um tom de deboche, Aika diz que plebeus são extremamente idiotas e é claro que eles ficariam confusos com algo assim. O prota diz em sua cabeça que ela está pensando alto demais. Aiko de repente fica envergonhada e chama o prota de plebeu idiota. Com o prota retrucando dizendo que a idiota era ela, a Aika fica brava, mas o prota então fala, e se eu te disser que a condição para os seus desejos se realizarem não é beijar um plebeu, mas sim de mexer a cintura em círculo enquanto late, você faria isso? Aiko de primeira nega, mas fica pensativa e pergunta, e se você estiver mentindo? Kimito, vendo isso, faz uma cara séria com um olhar comicamente vazio e diz que isso é verdade, deixando Aika surpresa. O malandro do prota continua, dizendo que se ela fazer isso cerca de 50 vezes deve dar certo. Aika sem acreditar pergunta se isso é mentira realmente, mas aí o prota diz que isso é senso comum para os plebeus. Aiko acreditando no prota, iria dizer que não sabia disso, mas logo se corrigiu e disse que sabia disso. É um mentiroso mentindo para mentiroso. O prota não entendo. Por que desse blefe de Aika, que logo se levanta para fazer o que o prota tinha dito, que percebe que ela acreditou nele o deixando surpreso. Antes que Aika começasse, Kimito a impede e diz para ela colocar as mãos em uma posição de cachorrinho. E como Aika é orgulhosa demais para admitir que não sabe disso, ela fala que se lembra que é exatamente assim que era feito, com o prota dizendo que presumiu que ela já sabia disso, mas só mostrou por precaução. Kimito pensa que apesar do cabelo dela ser de uma cor diferente das outras alunas, ela parece ser tão protegida quanto as outras alunas, e o prota sabe lidar muito bem com esse tipo de pessoa. Kimito mostra para Aika o que ela tem que fazer, enquanto a mesma imita o prota. Depois disso, o prota sugere dela fazer uma tentativa que achando que seu sonho se realizará faz isso com alegria. Enquanto isso, Kimito pensa que agora ele provavelmente deveria atingi-la com a verdade, mas de repente as outras alunas chegam. Reiko se aproxima e pede desculpas ao prota. Mas ela o seguiu porque estava preocupada. Kimito olha para trás e vê Aika, que parou de fazer aqueles movimentos e agora estava parada do lado da árvore olhando para baixo com uma expressão de frustração misturada com um pouco de tristeza. Reiko chama por Aika, que olha para elas, deixando escapar um sorriso mas o fechando em seguida. E logo depois Aika sai correndo do local. Vendo que ela fugiu, Reiko revela que Aika não fala com nem igual em uma delas, dizendo que pode ser culpa delas. Kimito então pensa, o que está acontecendo? Cortamos para o momento em que Miyuki mostra onde será o quarto do prota. Logo em seguida a Maid fala, a fim de garantir-lhe uma estadia agradável, nós preparamos um quarto especial para você. Um quarto especial? O prota pergunta. Miyuki continua dizendo que esse quarto era inadequado para os hóspedes, então foi consideravelmente caro renová-lo. Kimito pensa que é uma espécie de tratamento VIP que ele está recebendo, logo pedindo desculpa pelo inconveniente.
Nosso prota fica levemente animado para ver o interior de seu quarto, pois, para um dormitório que já é espetacular, ter uma sala especial para ele o deixa curioso para saber como é o quarto, logo abrindo a porta e vendo um quarto completamente normal. Houve um momento de silêncio e Milky diz que transportaram todos os pertences do prota para o quarto, dizendo que é o quarto do prota, com o mesmo confirmando que é realmente o quarto dele, e devido aos procedimentos para transportar os pertences, manter o sigilo do transporte e o salário dos funcionários que transportaram os pertences, o total custou 100 milhões de ienes. O prota fica chocado que seu próprio quarto custou 100 milhões de ienes. Milky diz que embora esse quarto plebeu não seja mais que um curral, ela tem confiança que o prota vai achar a estadia agradável, enquanto que Mito tentava confirmar que Milky havia dito curral. Ela o ignora e mostra umas revistas indecentes, dizendo que achou isso debaixo da cama do prota, perguntando se é um fetiche por bundas. O prota se espanta envergonhado e pergunta se ela realmente trouxe todas as coisas do prota na casa do mesmo. Milky ignora a pergunta e diz que não entende, pois o conteúdo da revista é hetero. Isso deixa nosso prota com medo de ter sido descoberto. E agora tem que pensar em um jeito de se safar dessa situação. De repente Milky diz que entende que isso é uma camuflagem, que Mito aproveitando isso, confirma para se salvar de ter seu membro cortado. Milky então rasga as revistas dizendo que isso será desnecessário agora, então irá descartá-los. Isso deixa o prota chocado com a força de Milky, porque ela rasgou um pacote inteiro de revistas sem muito esforço. A Maid diz que não há necessidade de mentir para si mesmo, e então por isso, Milky entrega para o prota um pacote de revistas de homens musculosos e mugou o papel de parede do celular do prota por uma foto de um abdômen definido, anunciando que rocou tudo. Por músculos, nosso prota finge comemoração, mas logo cai de joelhos deprimido. E Milky anuncia também que a partir de hoje ela será sua empregada pessoal, já que nessa escola todas as alunas têm uma empregada pessoal designada para elas. O prota fica surpreso com isso. No entanto, Milky diz que mesmo que tenha se tornado sua empregada pessoal, ela não fará nada para ele mesmo que ele peça. Com um olhar frio, o prota pensa indignado que ela não vai fazer nada, com a Milky se retirando do quarto. Esse foi o vídeo pessoal, espero que tenham gostado. Deixa o like e se inscreve para saber quando vai sair vídeos novos. Valeu, falou e fui!